Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, eu falo aqui da GLCO e vim falar um pouco com vocês sobre o controle de jornada, quais são os aspectos que a gente tem aí envolvido, como funciona. Para a gente começar, vamos falar um pouco sobre os direitos, né, de todo funcionário. Então, quais são as folgas, as situações que a gente tem direito a folgas e afastamentos. Todas elas envolvendo ali luto, até 2 dias de folgas consecutivos para o funcionário, que tiver em algum caso de falecimento de cônjuge, de irmão, ascendente ou descendente. Casamento também, 3 dias consecutivos, só garantir a certidão de casamento emitida pelo cartório. O nascimento de filho, até 5 dias de folgas em caso de pais e 4 a 6 meses mediante a certidão de nascimento aí para a mãe. Alistamento eleitoral, doação de sangue, serviço militar, vestibular e estudos, para casos de ingresso ao ensino superior, comparecimento em juízo ou reunião de representante sindical. Então, vale aí ficar no radar de vocês, caso em algum momento vocês venham a ter uma situação dessas, e vocês têm direitos a folgas e afastamentos e que a gente está ciente desses direitos. Quando a gente fala do nosso banco de horas em si, então é lá que ficam todas as horas que vocês devem estar trabalhando semanalmente, mensalmente, e a gente tem esse banco que vai se acumulando de acordo com o registro de vocês, realizado em ajuste de ponto ou via relógio, e ele é acumulativo, né? Então ele não zera cada mês, ele zera 1 ou 2 vezes ao ano, a depender do acordo aí da sua unidade. E o nosso período de ponto, ele sempre vai valer do 14º dia do mês até o 13º dia do mês seguinte. Então, por exemplo, digamos que a gente está falando do ponto de abril, ele vai começar dia 14 de março e ele vai até o dia 13 de abril. Então, vai valer ali o seu banco o registro desses dias em diante, que são eles que vão estar disponíveis para você fazer o ajuste daquele ponto específico. Vale lembrar também que o banco de horas ele não deve ultrapassar 20 horas, né? Então, a partir desse momento que você estiver começando a acumular horas positivas, a gente precisa estar fazendo a compensação programada das horas. Então, um acordo com o seu gestor para que você faça ali a compensação dessas horas que já foram acumuladas. E para o time da logística também é válido aí lembrar que esse saldo ele é de 40 horas. Em questão de irregularidades, a gente tem alguns pontos que é muito importante estar no radar de todo mundo que não podem acontecer, inclusive que geram multas para a companhia e que a gente tem um fluxo punitivo também definido, que eu vou apresentar mais tarde para vocês. O primeiro de todos é a questão da hora excedente. Então, a gente sabe que tem dias que é preciso ficar um pouquinho mais além das 8 horas e tudo mais, mas a gente não pode passar de 2 horas extras por dia. Então, quando a gente fala de hora excedente, não pode fazer marcações onde você tenha um registro maior que 1 hora e 59 minutos ali de hora extra. Então, digamos que meu horário é de 8 às 18, no momento em que eu marco 8 às 20 horas, eu já estou realizando uma hora excedente, então já estou cometendo uma infração ali no meu banco de horas. O mesmo vale para a interjornada, então a gente precisa ter um tempo de descanso mínimo, e esse tempo ele é de 11 horas e 1 minuto entre um dia de trabalho e outro. Então, se a partir de algum momento você faz uma marcação em que o seu horário de saída do dia anterior e o seu horário de entrada do dia seguinte registram menos que 11 horas e 1 minuto, você está cometendo uma interjornada e a gente não pode deixar que isso aconteça. Descanso semanal também, então você não pode estar trabalhando mais de 7 dias consecutivos, né, seguidos. Então, você precisa ter um DSR, que a gente fala, que é um descanso semanal remunerado. Então, muito cuidado se em algum momento, em alguma semana, você for tirar a sua folga ali, diferente da folga já definida por escala. Então, por exemplo, Fernanda, eu trabalho na logística, eu vou ter que fazer inventário no próximo domingo, então você já precisa começar desde a semana anterior a acordar com o seu gestor qual vai ser o seu dia de folga naquela semana, para que você não trabalhe 7 dias seguidos. No caso de estagiários e aprendizes, é muito importante frisar aqui que não é permitido qualquer realização de hora extra, seja ela de 2 minutos ou de 1 hora.
estagiários e aprendizes não podem, por lei, estar realizando essa hora extra. Então, você deve seguir exatamente a sua escala de trabalho. Vocês não têm regime de banco de horas e também não podem estar trabalhando em feriados ou finais de semana. Com relação às faltas e folgas, elas devem ser feitas e justificadas sempre pelo próprio funcionário dentro do clique. Quando a gente fala de atestado médico, o funcionário tem até 48 horas para lançar esse atestado de comparecimento ou afastamento via Workday. Também vale lembrar que as faltas que não forem justificadas, elas podem trazer aí uma perda, né? Então, caso o funcionário venha a ter mais de 4 faltas injustificadas, então, na sua 5ª falta injustificada, você perde a sua elegibilidade ao nosso 14º salário, que a gente chama de abono assiduidade, né? Também vale lembrar aí que os admitidos de abril e em diante, eles não são elegíveis para esse abono. Então, caso seja o seu caso, você fique válido para o abono do ano que vem. Aqui a gente tem um exemplo de alguns dos motivos e das penalidades em cada infração de MDTs. Então, por exemplo, no caso de horas excedentes, até a 3ª infração, a MDT ela é somente uma observação escrita, feita e assinada pelo funcionário, gestor em questão. A partir da 4ª, são suspensões, onde na 7ª já é justa causa. Enquanto nas outras, quando a gente fala de falta de registro, então você não assina você não marca o seu ponto, você tem uma interjornada, você faz algum registro irregular de entrada ou saída, são outros fluxos aí para cada um desses pontos. Bom, gente, era tudo isso. Não sei se ficou alguma dúvida. Caso tenha ficado, o time aí de onboarding está super à disposição. Procurem alguém para solucionar suas dúvidas. E eu espero que tenha sido muito proveitoso e esclarecedor para todos. Obrigada.